Olá, meus amigos. Vamos a mais uma aula, do nosso curso sobre o livro A Questão Espiritual dos Animais. O assunto de hoje, animais e sofrimento, é um assunto que me chamou a atenção há muito tempo. Eu até vou contar uma historinha para vocês. Eu sou nascida e criada no interior do estado de São Paulo, numa cidade muito pequena. A minha mãe foi professora de fazenda durante muitos anos, meu avô tinha chácara, criava porcos, criava galinhas, então eu convivi com esse ambiente rural de animais durante a minha infância e juventude, né? Mas eu confesso que eu era meio alienada, né? A gente, quando está introduzida numa cultura, a gente não se dá conta. Quando eu resolvi fazer veterinário e fui para São Paulo, estudar, na faculdade que eu comecei a ver mais de perto, né, no ambulatório, os animais chegarem com câncer ósseo, com epilepsia, com sangramentos, com infecções, com parto distóxico. Eu comecei a me perguntar, falei, mas por que os animais sofrem assim, né? Parece que eu tive um despertamento, né? E eu era espírita de berço, eu já sabia que para os animais não existe expiação. Então eu comecei a procurar na obra espírita, na codificação, nos livros básicos, André Luiz, Herculano Pires, em Emmanuel, enfim, nas obras respeitáveis da doutrina, se eu encontraria alguma resposta a isso, né? Depois eu comecei a procurar, encontrei outras coisas e fui estudando outros aspectos também do que hoje eu chamo a questão espiritual dos animais. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção nisso tudo foi exatamente porque os animais sofrem, né? Então vamos tratar desse assunto hoje, animais e sofrimento. Então, a gente pergunta, né, por que os animais sofrem? No Livro dos Espíritos, questão 602, Kardec pergunta: os animais progridem como o homem por sua vontade própria ou pela força das coisas? Resposta: pela força das coisas, e é por isso que para eles não existe expiação. A gente no meio espírita tem essa mania, né, esse vício de relacionar tudo que o ser humano sofre com vivências inadequadas do passado. Então está em expiação. Acontece que isso não é uma coisa que funciona exatamente dessa maneira, né? Vamos ver então. André Luiz, no livro Libertação, logo no capítulo 1, ele diz assim: o sofrimento é reparação ou ensino renovador. Então, ele já dá duas opções para o chamado sofrimento: sofrimento humano e sofrimento dos animais. Ou é reparação, ou seja, ou é expiação, ou é ensino renovador. Então, vamos lá. Para os animais não existe esse ensino, reparação, expiação, né? Nós já vimos lá no Livro dos Espíritos. Então, tem que ser ensino renovador. Aliás, depois eu fiquei refletindo muito e vi outras informações da literatura espírita, algumas eu vou citar para vocês aí, e eu acabei entendendo que a maior parte do sofrimento do próprio ser humano não é de reparação nem de expiação, é oportunidade de aprendizado, ou seja, é ensino renovador. Porque nem sempre, quando nós estamos numa situação difícil, nós estamos na vivência de um problema, de uma coisa que nós temos que escolher, que resolver, nós estamos em expiação. Nós estamos, às vezes, em oportunidades de aprendizado. Então, para grande parte do ser humano e para todos os animais, o sofrimento é oportunidade de aprendizado, ou seja, ensino renovador, né? E só para o ser humano, numa determinada parcela, é que existiria, então, o chamado sofrimento por reparação, o sofrimento expiação, né? Então, nesse particular, nós vamos ainda em Herculano Pires, nesse livro Mistério do Ser ante a Dor e a Morte. Herculano faz uma profunda reflexão sobre essa pergunta, por que os animais sofrem. Ele diz assim, olha, sofrem porque evoluem, e toda evolução é acompanhada das dores do parto, que anunciam as transações evolutivas para planos superiores. Aí ele ainda diz assim, olha, no texto, sofre a pedra, sofre o vegetal, sofre o animal e sofre o ser humano, porque nos seus períodos de aprendizado e de burilamento,
a cada momento, a cada vivência, ele vai sofrendo as dores do parto que anunciam uma nova etapa já conquistada, né? Então, isso é muito bonito. Eu recomendo muito esse livro de Herculano, porque Herculano ele sempre foi muito sensível em relação aos animais, né? A gente tem várias histórias contando como o professor Herculano era sensível em relação aos animais. E, particularmente em relação ao sofrimento, ele faz uma profunda reflexão nesse livro aí, O Mistério do Ser ante a Dor e a Morte. Mas tem uma página de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, chama-se Animais e Sofrimento. É uma página longa. O que eu estou mostrando para vocês aí é só um resumo. No livro A Questão Espiritual dos Animais tem o texto de Emmanuel na íntegra, viu? Vocês podem consultar lá. Mas eu vou citar algumas frases dele. Ele diz assim, olha, ninguém sofre tão somente para resgatar o preço de alguma coisa, ou seja, ele está dizendo que nem todo sofrimento é expiação, né? Sofre-se também angariando os recursos preciosos para obtê-la. Ele está se referindo à oportunidade de aprendizado, né, ao ensino renovador. Ele diz mesmo assim, aí pelo meio, que mal terá praticado o aprendiz ao sujeitar-se aos rigores da escola. Porque eu fico pensando, olha, você pensa bem, quando você pega o seu filhinho de 5, 6, 7 anos, pequeno, num dia de frio, de chuva, chama essa criatura, acorda ele para ir à escola, e ele acorda de mau humor, ele acorda aborrecido porque ele queria dormir mais, está fazendo frio, não é? Então, se você oferecesse para ele 3 opções, olha, você fica dormindo, ou você vai para o. Eu vou tirar você da cama, mas você vai para o play center e você vai para a escola. Qual era a última opção dele? Era ir para a escola, não era? Mas você pega o seu filho e leva para a escola. Assim é que a vida faz com a gente. Não só com os seres humanos, mas com todos os elementos da criação. Coloca a gente a todo momento na escola da vida frente a novos aprendizados, né? E ele continua, Emmanuel. Assim é que o animal atravessa longas eras para instruir-se, olha, para aprender. Para atingir a auréola da razão, deve conhecer comprida fieira de experiências. Então, é na vivência das diferentes experiências, portanto, é que nós vamos tendo oportunidade de aprendizado, nós seres humanos e também os animais, né? Por isso é que os animais sofrem. Mas eu fico muito preocupada porque eu tenho percebido que a maior parte, ou grande parte do sofrimento dos animais é da nossa responsabilidade, é da responsabilidade dos seres humanos, né? Então vocês vejam aí essas figuras que eu estou mostrando no slide. Olha, a produção industrial de animais, né? Produção zootécnica de bovinos, de suínos, de frangos, tanto de galinhas poedeiras quanto de frangos de corte. E tudo é um sofrimento que acompanha o animal em todas as fases, não só da produção, quanto também do abate, né? Esses espetáculos de diversão, por exemplo, farra do boi lá em Santa Catarina, né? Rodeios, vaquejadas, animais de circo, né? Mesmo na produção leiteira, os animais sofrem muito. Olha a situação dessa vaca, né? Aqui, o abate de filhotes de foca para que se tire a pele para fazer confecção para as pessoas, né? Então vem a pergunta, será que nós temos eticamente o direito de dispor dos animais como nós fazemos até hoje, impingindo grande sofrimento a eles, né, que é da nossa inteira responsabilidade? Então nós precisamos fazer uma reflexão a respeito de tudo isso. Bom, vamos ver como nós, seres humanos, tratamos os diferentes animais, as diferentes espécies animais, né? Os pets, né? Os pets são da família. Sejam aqueles mais comuns, gatos, cães, sejam esses pets exóticos, né, que as pessoas agora estão inventando de levar para casa, né? Então são cobras, aves exóticas, e então os pets têm um tratamento completamente diferenciado. Mas escuta, e os outros animais, hein? Como é que ficam? Porque aquelas mesmas pessoas que cuidam bem de seus pets, que tratam com o maior carinho, que deixam dormir na sua cama e tudo mais, eles vão a espetáculos de diversão, eles sentam na mesa e comem um belo bife, não é? Então, como é que ficam os outros animais? Por exemplo, espetáculos de diversão que usam animais. É a primeira coisa que precisa acabar,
não é? A gente acabar com o consumo de carne, nós não vamos conseguir de repente. A gente acabar também com a utilização de animais em pesquisa, não vamos acabar com isso de repente. Nós temos que ir negociando e diminuindo o sofrimento para que um dia eles sejam absolutamente liberados, né? Agora, uma coisa que pode acabar hoje são esses espetáculos de diversão, né? Eu sei que tem famílias, tem muitos municípios que vivem em função disso, mas nós temos que encontrar outro jeito, liberar os animais desses horrorosos espetáculos de diversão, à custa do que os seres humanos se divertem, né? À custa do sofrimento dos animais. Rodeios, vaquejadas, puxada de cavalo. Vocês já ouviram falar nessa tal de puxada de cavalo? Eu nunca tinha ouvido falar. Até que me solicitaram, através do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, que eu fizesse parecer técnico como médica veterinária para ser encaminhado ao Ministério Público. Aí eu fui ver o que era isso, né? Então eu peguei vídeos, informações e tudo. Então é uma prática que acontece lá em Santa Catarina também, em Pomerode e outros municípios. Então os indivíduos pegam e lameiam um pedaço de estrada, geralmente uma subida de uns 200 metros, pega uma carroça, tira as rodas, a carroça fica sem roda, põe uma parelha de cavalos, 2 cavalos, e vão pondo peso ali, e a turba em volta gritando, estimulando os animais, e vence a parelha que puxar 1.500, 2.000 quilos, um absurdo, né? Então, são esses espetáculos, horrorosos espetáculos de diversão pública. Rinhas de galo, rinhas de pitbull, essas grandes mamíferos marinhos também em aquários, né? Isso tudo a gente precisa fazer uma profunda reflexão. Vaquejada, né? A vaquejada que é um esporte típico lá do Nordeste também. Agora, lá no Ceará, inventaram de modificar as regras da vaquejada e falam que não, melhorou muito, porque eles pegam o rabo da coitada da vaca, do boi, e eles põem um protetor, né? E com isso eles acham que está tudo bem. Então, e também puseram assim, quando o peão arranca o rabo da vaca, do boi, ele é desclassificado, né? Mas só fraturar, luxar as vértebras, tudo bem. Derrame sanguíneo, não pode arrancar o rabo da... Tem até música lá do Nordeste falando do touro que arrancaram o rabo e ele ficou humilhado, é uma coisa bem do folclore lá, né? Então são coisas que a gente precisa refletir. Olha, por exemplo, em julho do ano passado, 2018, numa hípica de Brasília, no Dia da Criança, uma coisa assim, um cavalo branco serviu de tela para brincadeira de crianças. Ele ficou amarrado, as crianças pegaram o seu pincelzinho e foram lá pintar o cavalo, né? Então é assim, não se tem o menor respeito. E ainda ensina a criança também a não respeitar os animais, né? Bom, então eu já mostrei para vocês na aula passada, quando eu falei das emoções dos animais, que a gente precisa saber reconhecer os sinais de comportamento e sinais orgânicos, né? De que os animais sofrem, não só sofrimentos físicos, mas também sofrimentos mentais. Partindo desses conceitos preliminares que a gente já viu na primeira aula, né? Os animais têm mente, têm psiquismo, não são simples máquinas cartesianas, né? Porque a gente lembra lá no século XVII, René Descartes, que foi um senhor filósofo muito importante, ele fez observações que até hoje nós consideramos com muito respeito, mas em relação aos animais, atribui-se a ele a consideração de que ele teria considerado os animais como máquinas insensíveis, né? Ou seja, como coisas. Os animais são seres sencientes, é consideração da própria ciência, né? Eles têm consciência e têm capacidade de sofrer dor física e também sofrimento mental. Então, quando a gente for fazer a leitura de sinais de dor, sofrimento nos animais, a gente já tem que ter em mente esses conceitos preliminares, né? De que eles têm tudo isso, eles são seres sencientes. Eu já mostrei para vocês também esse trabalho que eu publiquei na revista do Conselho Regional de Medicina Veterinária, né? Junto com colegas da Unesp e da UEL, Universidade Estadual de Londrina, para que a gente possa fazer a leitura de sinais de dor e sofrimento dos animais. Quando existem lesões corporais, né?
que é uma coisa fácil de você deduzir que um animal que tem lesão corporal, ele sofreu dor física com isso, né? Mas também fazer leitura dos casos em que não existem lesões corporais, mas existem outros sinais de sofrimento, particularmente de sofrimento mental ou psíquico, né? Então, quando existe lesão física, e na abordagem disso no livro, eu trato de vários exemplos, né? Por exemplo, de festa de peão de boiadeiro, um relatório técnico da doutora Rita Garcia, que é uma médica veterinária, foi minha aluna, e ela mostrou em vários animais lesões provocadas pelo sedem, provocadas por esporas, não é? Por exemplo, nesse outro caso aqui, também festa de peão de boiadeiro, com o parecer da doutora, relatório técnico da doutora Rita Garcia, também lesões corporais produzidas por esporas. Então é um caso em que a gente está vendo que existem evidências de sofrimento, né? Esse outro trabalho aqui também que foi feito lá em Uberlândia, ele mostra em vários rodeios também a ocorrência de 49% a 66% de lesões corporais causadas por esporas em touros de rodeio, né? Então, existe essa frequência. Mas também a gente tem possibilidade de fazer leitura de sinais comportamentais e sinais fisiológicos quando não existem lesões corporais. Só de ver esse elefante a gente está vendo que ele está em sofrimento mental, né? Mas existem dados precisos dentro do contexto da ciência acadêmica que mostram que os animais estão em sofrimento psíquico, né? Então, nós temos hoje que fazer revisão da responsabilidade do ser humano quanto ao sofrimento dos animais em vários setores, né? Por exemplo, eu já falei dos animais em produção zootécnica, para produção de carne, produção de lã, produção de ovos, né? Animais em pesquisa. Os animais ainda hoje sofrem muito nos laboratórios de pesquisa. E nós precisamos incentivar a esses grupos que estão descobrindo métodos alternativos e substitutivos ao uso de animais em pesquisa, né? Para que os animais, então, sejam poupados de sofrimento e as suas vidas também sejam poupadas. Quanto a animais de produção, essa vaca eu mostrei para vocês lá atrás, mas eu fiquei tão incomodada com essa cena, porque vocês imaginam o volume dessa mama, dessa vaca, né? Em relação ao próprio tamanho dela. Então, eu liguei para um amigo meu, que é médico veterinário e trabalha em produção leiteira. Eu perguntei para ele, eu disse, olha, quanto mama um bezerro no primeiro mês? Ele falou, 6 a 8 litros por dia. Depois, quando ele vai ficando maiorzinho, 12 a 15 litros. Eu perguntei, e quanto produz uma vaca mestiça de pasto? Uma vaca que não é selecionada para leite, mas ela é uma vaca mestiça de pasto. 10 a 20 litros, ou seja, o que ela produz é suficiente para amamentar o seu bezerro, né? Vacas especializadas de algumas raças, como é o caso da holandesa, do Jersey, do girolando, chega a produzir 25 a 40 litros por dia. E eu perguntei para esse meu colega veterinário, escuta, e essas vacas que são preparadas para torneios leiteiros? Porque eu tive um colega de turma que era fazendeiro e ele participava desses torneios leiteiros, né? Então são vacas de raças especializadas que são selecionadas, elas tomam uma quantidade grande de hormônios, de superalimentação para produzir muito leite. Elas produzem, ele me disse, 70, 80, 90 litros por dia. A vaca campeã de 2016, foi quando eu fiz a consulta em 2017, ela produziu 107 litros de leite em 24 horas. Então você veja, 107 litros comparados a 25 a 40 litros, o que essa vaca teve que produzir, né, em excesso para que o seu proprietário pudesse ganhar o prêmio lá do torneio leiteiro, né? E o que é pior, não sei se é pior, mas enfim, uma coisa também que se soma a esse horror é a comemoração, né? Se vocês comparam lá na Fórmula 1, quando o indivíduo vence, então ele pega champanhe e joga champanhe em cima dos vencedores, né? E aqui eles pegam 107 litros da vaca e jogam em cima dos donos, dos proprietários dela, né? É a comemoração que fazem, ou seja,
um total e completo desrespeito para com o animal, né? Então, é um modelo de subjugação dos animais que acontece em vários níveis, né? Nos espetáculos de diversão, animais de circo, na produção, nos animais de pesquisa. Então, tem muita coisa aí que a gente precisa rever, né? Mas existem, eu sou muito otimista em relação a isso, porque eu estou percebendo que, apesar das coisas demorarem, elas acabam acontecendo, né? A gente vai falando, um faz palestra aqui, o outro produz um artigo ali, e as coisas vão se disseminando. Então, por exemplo, a caça-raposa, que desde 1660 era uma tradição em todo o Reino Unido, ela já está proibida desde 2005, né? Então, isso é uma coisa muito boa. Também as touradas da Espanha, não em toda a Espanha, né? Porque os madrilenhos são muito teimosos, mas na região da Catalunha, né? A região, esse território espanhol, cuja capital é, digamos assim, cultural, é Barcelona, as touradas estão proibidas desde 2012. Então as coisas estão andando, né? Então a gente lembra algumas pessoas que foram pioneiros na recomendação de que os animais não precisam sofrer sob a responsabilidade do ser humano. Por exemplo, Jeremy Bentham, esse filósofo inglês, ele fala que nós temos que resgatar o nosso sentimento de compaixão, que é um dos atributos do ser humano. E no meio acadêmico existe uma verdadeira tortura em cima dos alunos e em relação aos pós-graduandos, de que não devemos ter compaixão para com os animais, né? Isso é uma bobagem, nós precisamos ter sim. E ele diz, o Jeremy Bentham, nós não precisamos perguntar se os animais são capazes de pensar ou de se comunicar. Bastaria sabermos se eles são capazes de sofrer. Eles são capazes de sofrer, nós temos que respeitá-los, né? Então é por aí. Olha o Gandhi, que beleza, Mahatma Gandhi. Ele diz assim: a grandeza de uma terra e o grau de civilidade do seu povo podem ser julgados pela forma como cuida e se relaciona com os animais. Mostrando outra fala de Gandhi, né? Que ele diz assim: a força de um homem e de um povo está na não violência. É aquilo que nós buscamos, né? No nosso relacionamento com os animais, uma relação de fluência comportamental, de relação harmônica, de relação de afeto, de respeito, né? Então, é ele que recomenda, Mahatma Gandhi, para todos nós. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Se nós queremos ver essa mudança acontecer, temos que partir do nosso próprio testemunho, né? Relacionando-nos harmonicamente com os animais, com os pets em casa, com os animais de produção, com os animais que são utilizados em circos, em espetáculos de diversão, enfim, com todos os animais e com todas as espécies dessa natureza, dessa criação que tem por criador o mesmo Pai que nos criou, que é Deus, né? Eu tenho percebido ultimamente que um dos fatores de sofrimento dos animais é a chamada humanização que vem acontecendo, particularmente com cães e com gatos, mais com cães, né? Então, hoje em dia, assim, alguns pets são levados para casa e eles são tratados como brinquedos, como bonecos, às vezes como bebezinhos. Então, é uma espécie de subjugação que se faz em nome do pretenso amor que se tem pelos animais, né? Então, vamos ver esse fator de humanização dos animais e suas consequências que desembocam no sofrimento dos animais. Uma colega médica veterinária, a doutora Hannelore Fuchs, ela foi pioneira nesse trabalho de levar os animais para hospitais, né, para consolar doentes, visitar doentes. Então, essa ONG dela se chamava Pet Smile, e eu rendo a minha homenagem à doutora Hannelore Fuchs. Então, em relação à humanização, ela dizia assim, olha, da brincadeira divertida para a relação pai ou mãe e filho é um pulo, porque hoje a gente vê até nos consultórios de médico veterinário falar assim, quem é o papai, quem é a mamãe do cachorrinho, do gatinho, né? E as próprias pessoas tratam os animais como filhos. É o meu filhinho, a mamãe, não é? Então veja bem, olha, da brincadeira divertida para a relação pai ou mãe e filho é um pulo.
O grande atrativo para a humanização dos animais é que eles são uma fonte inesgotável de afeto. Um cão não reclama se você chega tarde em casa, está sempre disposto a dar uma voltinha. Podemos desabafar sem sofrer críticas. É o relacionamento perfeito. Colocamos os animais no patamar afetivo dos seres humanos, tentando preencher um vazio que nunca vai ser preenchido, né? Então, sabe o que eu tenho percebido ultimamente? Que às vezes pessoas que têm dificuldade de relacionamento com outros seres humanos acabam enchendo a sua casa de cães, de gatos, e passam a se relacionar com esses animais como se fossem seres humanos. Então, olha o que a doutora Hannelore fala. Colocamos os animais no patamar afetivo dos seres humanos. Você jamais vai poder colocar ou vai se satisfazer num relacionamento afetivo com um animal, substituindo um relacionamento afetivo com outro ser humano, né? São coisas diferentes, muito embora sejam manifestações de amor. Mas você não pode substituir uma coisa por outra coisa, né? Então, vamos ver as consequências da humanização para os animais, que são então tratados como bonecos, como brinquedos ou como bebês. Eles acabam ficando com dificuldade de socialização, ou seja, de relacionamento com outros animais. Você veja esse cachorrinho passeando aqui, ele está de óculos escuros, ele está de roupinha, está de sapatinho em cada uma das patas. Como é que ele vai se relacionar ou vai chegar perto de um outro cachorro que estiver no mesmo parque que ele, né? Então, os cães são animais gregários, eles trabalham em regime de matilha. E quando eles não podem se sociabilizar com outros animais, eles acabam entrando em estado de ansiedade, de estresse ou mesmo de agressividade. Essa é uma das consequências da chamada humanização. Outra consequência é perda de identidade. Os cães, eles acabam entendendo que eles não são mais cães, né? Então, alguém já disse assim, olha, um cão que urina no vaso sanitário não é mais um cão, não é? Porque ele já saiu do repertório de comportamento natural da espécie dele. Então, como eles vivem em matilha, eles têm um princípio de hierarquia na matilha. Geralmente o líder é o macho alfa, né? Então, quando ele está nessa situação, quem é o líder, né? Então, às vezes ele quer assumir a posição de líder, ele não pode, porque o líder é o tutor, mas a liderança do tutor tem que ser realizada com afeto, né? E não com humanização, ou seja, querendo transformar o animal nas condições de um ser humano. Isso é que é chamada humanização, né? Ainda para os animais, as consequências da humanização. A vivência de necessidades desse animal fica totalmente abolida, né? Então, por exemplo, eu já tenho visto casos de pessoas que são vegetarianas ou veganas e querem que o seu cão também seja vegetariano ou vegano. Ele não é, ele é naturalmente um carnívoro, né? Então, às vezes, nos parques também a gente vê, e agora as indústrias fabricam carrinhos, tipo carrinho de bebê, que não é para bebê, é para cachorro de pequeno porte, de médio porte ou até para grande porte. Então, vai passear no parque dentro do carrinho com o seu tutor empurrando o carrinho, né? Então, ele não pode mais correr, pular, que é uma atitude do seu repertório de comportamento próprio da espécie. Explorar o ambiente também. Quando a gente sai passeando com o nosso cachorro pela rua, por um parque, ele para em todo lugar, ele cheira, ele faz um pouquinho de xixi em cada lugar, né? Então, essa questão de explorar o ambiente também é a vivência de uma necessidade. Hoje em dia também, com esse excesso de banhos, vai para esses lugares que fazem tratamento dos pets, né? Excesso de banhos, tira todo o cheiro dele, depois põe outros perfumes, outros aromas. Então, é uma consequência totalmente inadequada, né? Indesejável para o próprio animal. Quando a gente fala de repertório de comportamento dos animais, a gente vai lembrar do princípio das 5 liberdades, né? Que foi estabelecido pela Farm Animal Welfare Council, lá no Reino Unido, em 1992, principalmente para os animais de produção. Ele tem que estar livre de fome e de sede, livre de desconforto, livre de dor, lesões e doenças, livre para expressar comportamento natural, livre de medo de estresse. Olha, tudo isso aqui, muitas dessas coisas,
os animais que são submetidos à humanização não têm mais, né? Eles estão livres de desconforto, mas não estão livres de expressar seu comportamento natural, nem livres de estresse, né? Então, hoje em dia já existe uma literatura que faz uma crítica ao princípio das 5 liberdades, dizendo assim, olha, não basta que os animais que convivem com você estejam livres de fome, de sede, desconforto e tal. É preciso que haja, já que você traz ele para o seu ambiente, você tira ele do ambiente dele, né? E você tira para dentro da sua casa, traz para dentro da sua casa, você precisa dar a ele alguma forma de compensação, não apenas ficar retido ao princípio das 5 liberdades, né? Então é uma coisa que a gente precisa levar em conta. Consequência da humanização dos cães para os seres humanos. O que acontece? Olha, pessoas, às vezes, de altas camadas sociais, promovem casamento e fazem bufês gastando fortunas, né? Então, o que acontece com essas criaturas humanas? Alienação, perda de referencial de valores, falta de respeito para com os animais, alteração do seu comportamento, da sua personalidade, porque não é possível seres humanos ficarem completamente alienados das necessidades sociais de outros seres humanos e também de animais e fazer esse tipo de coisa, como acontece, por exemplo, esses casamentos do o noivinho, o cachorro e a noivinha lá, como eles estão infelizes, né? Mas isso aí, e elas ainda dizem assim na reportagem que eu encontrei na internet, eles merecem que a gente gaste essa fortuna na festinha de casamento deles, porque eles são muito queridos. Ou seja, é uma total confusão em relação ao conceito do que seja amor para com os animais, né? Então, essas pessoas, elas perdem o senso de alteridade. E eu coloquei aqui uma foto minha com a minha primeira filha, que agora está com 53 anos, eu e ela aí. Vocês acham que eu mudei muito em 53 anos? Então é assim, olha, a gente tem que respeitar nos animais o repertório de comportamento de cada um, né? Então é o que é chamado de alteridade, quer dizer, você vê no outro respeitar nele o que você gostaria que respeitasse em você. Por exemplo, eu sempre gostei que essa relação minha com as minhas filhas fosse respeitada pelas outras pessoas. Então eu devo também respeitar no reino animal essa relação dos pais com os filhos, dependendo da característica de cada espécie, né? Então isso caracteriza a chamada capacidade ou senso de alteridade. Então, olha, Emmanuel, no livro Emmanuel, no capítulo sobre os animais, ele nos dá um conselho que é muito bom e que a gente pode usar, mesmo em relação a essa característica de nós provocarmos sofrimento nos animais, né? Recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta, as diferentes espécies, né? Estendei até eles a vossa concepção de solidariedade. Então, essa questão de provocar sofrimento nos animais, como é o caso da humanização, e ainda com a desculpa de que é uma forma de manifestação de amor, isso precisa ser revisto, porque não é, não é? É uma forma de subjugação, de tentar substituir o nosso vazio afetivo em relação a outros seres humanos, fazendo dos animais bonequinhos, brinquedos ou simulacros de bebezinhos humanos, né? Vamos atender, então, o conselho de Emmanuel, estendendo até eles a nossa concepção de solidariedade. Obrigada, pessoal, pela atenção de vocês e até a próxima oportunidade.